Dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Mas você sabe qual foi a origem desse dia e como ele se formou? Você irá saber neste vídeo. Puxa a vinheta. O período joanino começou em 1808 e se estendeu até 1821. Foi marcado com a transferência da corte portuguesa para a colônia, com a vinda de Dom João VI, sua família e um contingente de quase 15 mil pessoas para o Rio de Janeiro. O período joanino refere-se à família real portuguesa liderada por Dom João VI, que se transferiu para o Brasil devido à invasão das tropas de Napoleão Bonaparte em Portugal. Durante esse período, o Brasil passou a ser a sede do governo português, resultando em transformações significativas no país. Foram implementadas reformas administrativas, econômicas e culturais, com a abertura dos portos, a modernização das instituições e o funcionamento do comércio. Essa estadia no Brasil teve influência na luta pela independência, culminando na proclamação da independência em 1822 por Dom Pedro, filho de Dom João VI. Após a declaração de independência, o Brasil tornou-se oficialmente uma monarquia independente, uma das mais pacíficas da América. Só que não foi tão pacífica assim, pois ainda existiam conflitos entre os portugueses, que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, e os patriotas, que queriam a independência. Logo no início do reinado de Dom Pedro I, em 1823, foi cobrada a criação de uma Constituição. Foi manchado para ele a Constituição da Mandioca, que na época foi negado, mas no ano seguinte, em 1824, ele outorgou uma nova Constituição, criando assim as 4 leis, sejam elas legislativo, executivo, judiciário e moderador. No caso do Poder Legislativo, tem como função criar e ordenar as leis que regem o país. O Poder Executivo, como o próprio nome já pressupõe, é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. O Poder Judiciário tem como função garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. O poder moderador conferiu ao imperador um importante instrumento que lhe permitia intervir em casos de conflitos interinstitucionais, assegurando suas preponderâncias sobre as demais poderes, com essa se tornando a primeira Constituição do Brasil. Contudo, Dom Pedro I foi um homem bem mulherengo, chegando até atrair sua esposa Maria Leopoldina com uma de suas amantes favoritas, Domitila Castro. Logo, a fama de infiel se espalhou por toda a nação, fazendo com que Dom Pedro perdesse as suas influências e os seus conflitos fossem aumentando, assim ocasionando a Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas foi uma revolta que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 1831, entre os portugueses, que apoiavam o imperador Dom Pedro I, e os brasileiros, que lhe faziam oposição. O nome Noite das Garrafadas está associado aos objetos utilizados pelos grupos de inimigos, onde eles jogavam pela janela suas garrafas. Após o abandono de Dom Pedro I ao país, fez com que o Império Brasileiro fosse comandado por regentes, pois o suposto sucessor ao trono, Dom Pedro de Alcântara, não podia governar por conta da sua baixa idade. No início, foi criado um plano para que o Brasil não ficasse sem regentes, durante o tempo em que Dom Pedro I estava viajando. Esse plano consistia em que o Brasil fosse comandado por 3 pessoas, 3 líderes de 3 grupos diferentes, grupos políticos principais do Brasil naquela época, sendo eles liberais exaltados, que queriam a liberdade a todo custo, os liberais moderados, onde eles queriam a liberdade, mas também defendiam a monarquia, e os moderadores, que queriam a volta de Dom Pedro I para o país novamente. Com tudo isso, houve a regência trina provisória, onde foram escolhidos os 3 representantes, como eu falei, cada um de um grupo, para que comandassem o país, mas eles eram apenas temporários. Em 1831, iniciou-se outra fase do período, no caso, a regência trina permanente, em que foram escolhidos 3 representantes permanentes de cada um desses grupos políticos. Vale ressaltar que foi nesse período em que ocorreu uma das principais criações do Brasil, que no caso foi a criação da Guarda Nacional. Durante todo o passado que ocorreu do Brasil Imperial, nunca se houve um exército brasileiro próprio. Quem comandava essa Guarda Nacional, como existiam 3 líderes de cada grupo político, quem comandava essa Guarda Nacional era nada mais nada menos do que a elite agrária. A elite que ficava com as fazendas agrícolas, que comandava a Guarda Nacional, para que o peso da Guarda Nacional não ficasse
só apenas em um grupo político? Também foi nessa fase em que foi criado o Ato Adicional, uma lei que garantia a autonomia nas províncias. O único problema era que os políticos mais tradicionais não gostavam dessas medidas, por o simples fato de que isso favorecia demais os políticos liberais, que no futuro desencadeariam vários conflitos internos do Brasil. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Logo após tudo isso, se iniciou-se outra fase, só que dessa vez não era mais uma regência trina, não eram 3 pessoas que comandavam o Brasil. Foi aí onde iniciou-se uma UNA, a primeira UNA brasileira, a UNA de Antônio Feijó, em 1835. Essa foi a fase mais odiada, entre aspas, do período regencial, por conta que Feijó era liberalista. Isso influencia os políticos mais tradicionais, que ficavam palpitando no ouvido dele para ele sair. Feijó foi obrigado a sair e renunciar ao cargo em 1837. Logo em seguida, quem assumiu o poder foi Araújo Lima, onde iniciou-se a UNA de Araújo Lima. Vale ressaltar que nesse período estava acontecendo diversos conflitos dentro do Brasil. Vários pedaços do Brasil queriam se separar do país e fazer seus próprios países. Vendo isso, os liberais pensaram: a gente não quer que o Araújo Lima fique no poder, porque Araújo Lima era conservador. Consequentemente, eles pensaram em uma maneira de acabar com esse ciclo regencial. De que forma? Fazendo com que Pedro de Alcântara chegasse ao poder com apenas 14 anos. Mas assim, o famoso golpe da maioridade. Bom, o segundo reinado iniciou-se após Dom Pedro II assumir em 1840 e logo após ir atrás de uma nova esposa para ser a terceira imperatriz do Brasil, Teresa Cristina, que foi escolhida por razões diplomáticas. Vale ressaltar que o segundo reinado foi um reinado sábio e bem mais controlado que o primeiro. E foi nesse reinado em que o café se tornou o principal produto comercializado no Brasil. Porém, antes do café, o principal produto era a cana-de-açúcar. E foi nesse reinado em que ocorreu a Guerra do Paraguai, entre os colorados e os blancos, onde os colorados saíram campeões, e levando cerca de 50 mil vidas perdidas. E algo muito importante que devemos ressaltar foi a aprovação da Lei Áurea, que foi aprovada por a princesa Isabel em 1888. E em 1889, o Dom Pedro II e sua família foram expulsos para a Europa por Marechal Deodoro de Fonseca, onde iniciou a República Brasileira. Disciplinas de ciências humanas, em especial a história, que aqui nós estamos abordando nesse exato momento, tem como a função de trabalhar a criticidade do aluno de acordo com o tema que você vai observar no Enem, principalmente os eventos históricos relacionados aos seres humanos. O conteúdo de Brasil e Império possui vários temas que podem ser abordados no Enem e são abordados no Enem, segundo essas competências e habilidades. Esse fato é tão verdade a ponto de que cerca de 9% das questões de história no Enem são sobre o Brasil monárquico, ou seja, o Brasil imperial. Agora nós iremos ver um exemplo de questão do Enem que aborda esse tema do Brasil Império. Agora nós iremos dar um tempinho para vocês darem uma olhada na questão e resolver ela, para saber se vocês realmente souberam a resposta ou prestaram atenção na nossa videoaula. Tempo esgotado. Agora iremos falar sobre a questão e a sua resposta. Essa questão, ela aborda duas imagens, uma de Dom Pedro I e outra de Dom Pedro II. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente: resposta correta, letra B, liderança popular e estabilidade política. Nós do segundo ano A, desde já agradecemos pela compreensão e a atenção de todos que assistiram o vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e muito obrigado.